tema Descoberta Espiritual. Item 1. No item 1 de Descoberta Espiritual, ele pede para que vocês possam memorizar e demonstrar o seu conhecimento diante das bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? Nada mais é do que o Sermão da Montanha, que começa: bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, e assim por diante. Não vamos ler todo porque o tempo é curto. Você, como instrutor, precisa trabalhar com suas crianças o fato de que eles precisam ler e entender. Nós não somos escola, né? Daí de ensino fundamental. Mas na escola eles aprendem a ler e interpretar um texto. Então aqui é a mesma coisa. Eles vão ler e colocar com as palavras que eles têm, com as palavras que eles conhecem. E desta forma, eles vão poder colocar aqui do ladinho, nessa colunazinha que tem aí do lado, o que foi que eles entenderam, com a própria palavra. E do lado aqui esquerdo de vocês aí no caderno, na página 10, tá escrito lá assim, ó: a bem-aventurados os humildes. E esse humilde tá em negrito. Por que ele tá em negrito? Porque na cruzadinha que tem na página aqui do lado, vocês vão procurar onde essas palavras se encaixam e fazer. Vocês não, vocês vão instruir as crianças a fazer desta forma, ok? Então nós só vamos instruí-los para que isso funcione da melhor forma possível para eles. Quando acaba aí toda a parte da bem-aventuranças, certo? Começa então a cruzadinha, que eles vão fazer essa cruzadinha e seguir normalmente, que é uma coisa que normalmente as crianças gostam de fazer. Você simplesmente vai ajudá-los, não fazer por eles, mas tentem fazer com que eles façam com suas próprias palavras. Item 2 de Descoberta Espiritual. No item 2, nós temos aqui o seguinte pedido: ler e explicar os versos abaixo. Se você olhar aí na página 12 do caderno de pioneiros, tem quadrados, né, grandezinhos, que tem o versículo em cima, o capítulo em cima, e ali a criança ou ela desenha, ou ela encontra na internet, ou ela copia, recorta um pedacinho de um papel, de um jornal, de uma revista, para ilustrar o que aquele verso quer dizer. Por exemplo, ali em Isaías vem falando da confiança em Deus. E eu separei para vocês aqui algumas imagens, tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem, ok? Eu vou até vir para cá mais um pouquinho, para que vocês possam ver aqui do lado as imagens que combinam aí, que ilustram, que poderiam ilustrar. Por quê? Às vezes a criança ela se sente confusa e nem sempre ela tem alguém para orientá-la. Então o que você faz como instrutor? Você dá ideias, você não diz para ela o que ela vai fazer e não procura para ela. Ainda mais porque eles estão em casa e têm acesso à internet com muita facilidade, graças a Deus, nos dias de hoje. Então, eles vão procurar diante das dicas que você der. Ali em Isaías, como o versículo fala de confiança, a gente poderia usar uma imagem de pessoas orando, de pessoas, de crianças quando se jogam no braço do pai, que o pai faz assim, a criança se joga nos braços do pai, ou nos braços de Jesus. Então eles vão procurar imagens. Pode ser da internet, a gente sabe que é de lá que vai sair, né? Mas poderia ser de uma revista. Eles poderiam fazer 2 recortes, por exemplo, de um homem e de uma criança se jogando e montar uma imagem. Ou então pessoas de joelho, oração, eles encontram em jornal, em revista. Aonde eles conseguirem encontrar essas imagens, eles vão recortar e vão colar dentro deste quadradinho. Precisa ser só uma? Não. Podem ser várias, desde que caiba nesse quadradinho aqui para não ficar feio o caderno, né? Ali em João 14, de 1 a 3, vem falando, aquele versículo que fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, né? E aí o que a gente pode usar nesse versículo para ilustrar, para que a criança aprenda no olhar? A gente pode usar, por exemplo, aqui, ó, João 14, uma imagem da nova terra, né? Porque eles veem a nova terra e eles não conseguem assimilar às vezes que a casa do meu pai, que tem muitas moradas, é a nova terra. Nós, depois de muito tempo de igreja, ou então nós, porque conhecemos, né, a verdade, fomos estudando durante a nossa vida, nós sabemos, conseguimos associar que quando o versículo fala da casa do meu pai, há muitas moradas, fala da nova terra. Mas nem sempre eles conseguem ter isso. Então a gente pode falar para eles: ó, onde é a casa do pai? Ah, é na
nova terra. E o que mais fala o versículo? O que mais que a gente poderia usar aqui para ilustrar? A volta de Cristo. Que quando Cristo voltar e nos levar, né, para estar com Ele, lá para ver a mansão que Ele preparou, né, a casa com muitas moradas, a gente pode colocar uma imagem de Jesus voltando, né? Também ficaria bem legal. Aí quando chega ali em Salmo 37, verso 5, o que a gente pode falar para ilustrar o verso 37, capítulo 37, verso 5? Pessoal, eu não vou ler com vocês todos os versículos, porque são muitos, mas eu vou falar para vocês como ilustrar, depois vocês vão ler aí na Bíblia de vocês e vão acompanhando e vendo que realmente se encaixa. Ali no Salmo 37, então, no versículo 5, ele dá essa ideia de... como é que eu vou dizer para vocês? Dos dois caminhos, né? Nós poderíamos usar imagens assim, de dois caminhos. Por que nós não usaríamos uma imagem que, se você colocar na internet, aí no Google, para pesquisar os dois caminhos, existem imagens bem chocantes que mostram o inferno de um lado, vou mostrar para vocês verem aqui, e o céu do lado. Nós não podemos chocar as crianças, principalmente porque nós trabalhamos com crianças que não são cristãs, que não têm esse discernimento. Então a gente não pode usar imagens que choquem, não é necessário. Então a gente mostra a indecisão, ou então existem imagens que mostram que lá na frente você pode cair, mas aqui o caminho é mais tranquilo e assim por diante. Você pode procurar imagens que mostrem para eles a melhor forma de entender os dois caminhos. E nesse versículo também se encaixa muito bem o batismo, né? Aí a gente pode colocar aqui, tô pondo para vocês verem aí a imagem de um batismo, ok? Lembrando que quando vocês forem pesquisar batismo, não esqueçam de colocar lá, batismo por imersão, porque quando você coloca batismo no Google aparece muito por aspersão, né? E não é assim que nós cremos. Lá em Romanos 12, nós podemos usar o que para ilustrar esse versículo? Pessoas orando, como essas, ok? Um barco em meio à tempestade, mas bem como este, ok? E alguma coisa que demonstre para ele a perseverança. Eu achei aqui duas imagens, tá? Para mostrar para vocês, ok? É bem legal também essa ilustração. Aqui também fala para você ler e explicar o verso de Filipenses 13, de 12 a 14, mas através de como? Através de desenhos e ilustrações. Ali em Filipenses 3, de 12 a 14, nós podemos colocar também essas imagens que nós já usamos na anterior, ou uma em cada, se for o caso, ou mais, né, duas em cada, sobre perseverança, né, o não desistir, o quão próximo algo está de você, e que se você não persevera, você deixa de conquistar por muito pouco, né? Nós podemos colocar a confiança em Deus, que podemos usar aquilo que nós usamos lá em Isaías 26 também, da criança confiando no Pai, a criança confiando em Deus, essa imagem da criança com os olhos vendados e caminhando e a mão de Deus ali segurando. Esses tipos de imagens fazem com que eles entendam melhor e possam colocar isso em prática na vida deles. Porque às vezes o só o falar para eles não resolve muito, né? Vamos continuar e aqui na outra página, que seria a página 13, concluímos aqui com o Salmo 23, né? Que eles conhecem, nós que somos desbravadores há muitos anos, tínhamos que decorar o Salmo 23 e até hoje a gente tem de cor, pelo menos eu, graças a Deus, nunca esqueci. Fala de Jesus como pastor, né? Você pode usar essa imagem. Você pode usar também Jesus como provedor. Você pode falar que Jesus te provê o alimento, que Jesus te provê o cuidado, a proteção, né? Todo o cuidado que você tem, desde o teto sobre a sua cabeça, até o alimento que para na sua mesa, até o momento de você respirar tranquilamente dentro da sua casa, o acordar e o dormir, é tudo providência de Deus. E eles precisam entender isso. Você pode usar diversas imagens que você encontra aí na internet para mostrar isso para vocês, tá? Jesus também como um companheiro, porque ele anda com você pelo vale da sombra, da morte, né? E que te faz com que você não tenha medo. E ele que te consola, que mesmo que você passe pelo vale da sombra e da morte, ele vai estar com você, tá? E aí, para encerrarmos esse item, né, ficou faltando um versículo, que é 1 Samuel 15, 22. Quando você lê ali, a princípio você fica um pouco confuso. Até um adulto que não tem muito hábito de ler a Bíblia, as palavras bíblicas são bem confusas. Então a gente pode ajudá-los dando dicas. E uma das dicas que nós podemos dar para as crianças é essa.
Veja bem, os 10 mandamentos. É algo tão simples para eles associarem com o versículo. O que mais que eles podem colocar? Ah, o sacrifício de cordeiro, né? E também Jesus. Jesus é o cordeiro. Quando você mostra para eles que existe uma ligação entre essas imagens, eles conseguem entender de uma forma mais simples e mais clara, ok? Item 3 de descoberta espiritual. Conversar em seu clube ou unidade sobre. E aí temos 3 tópicos aqui, ok? O que é o cristianismo? O cristianismo é o quê? Pequenos cristos, ou uma extensão de Cristo aqui na Terra. É uma coisa muito simples de você explicar para uma criança. O item B fala assim, quais são as características de um verdadeiro discípulo? Se nós formos ler na Bíblia, procurar na Bíblia, quais são as características de um verdadeiro discípulo, nós automaticamente vamos cair nos frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Eu peguei essa imagenzinha de fruto para mostrar para vocês e para as crianças o que é mais simples. E aí você vai ver ali, ó, a benignidade, a mansidão, a fidelidade, a bondade, a longanimidade, a alegria, a paz, o amor e o domínio próprio. Eles trabalhando aí o fruto do Espírito, fica bem mais simples de viver. Eles conseguem entender com imagens, com cores. Criança aprende assim, com bastante imagem, muita cor e bastante repetição. Aí se você continua aqui no item C, o que fazer para ser um cristão verdadeiro? Aí eu vou mostrando aqui para vocês o versículo que está ali em Tiago 1:22. O segredo que você tem para ser um verdadeiro cristão é: não se engane, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas as ponham em prática. Nós precisamos viver a palavra, não somente falar. A princípio, a primeira vez que eu vi isso aqui, eu fiquei um pouco confusa. Depois eu li umas 10 vezes e eu entendi. Mas não é tão simples de entender. E nem sempre as crianças vão entender isso aqui. Tá? Dá uma olhadinha nisso aqui. Não é fácil. Então o que acontece? Nós não vamos falar isso para as crianças, mas nós precisamos ter algo que nos ajude a mostrar para eles um pouco mais de segurança. Então o que eu aconselho vocês a fazerem? Eu separei para vocês o versículo que tá, na versão que tá, todas essas palavras que estão aqui do lado. Tá aqui, ó. É Colossenses 1, de 15 a 20. Quando você lê essa versão, as palavras se encaixam certinho nessa coluna de inscrição. Você completa o seu, mas não fale para eles. E se vocês perceberem que eles estão com muita dificuldade, então juntos, né, no momento que nós estamos ainda, não podemos voltar, né, para a igreja, ou se já tivermos voltado aí, quando nós formos passar essa atividade, você pode sentar com eles, ou via Zoom, Google Meet, ou então pessoalmente, quando for possível. Você senta com eles e junto vocês leiam o capítulo, né? No capítulo todo não, os versículos, são 5 versículos. E junto com eles vocês vão encaixando e fazendo a descrição que tá aí. É um pouquinho longo, vai da página 13 até a página, deixa eu confirmar, não é nem até a página 16. E ali vocês vão encerrar com eles. E visto que eles vão ler a coluna da esquerda aqui e completar desse outro lado com as palavras deles, assim como foi no primeiro item, né, da descoberta. Continuando ainda, aqui embaixo está escrito assim, na página 16 do caderno de atividade. Escreva nos espaços abaixo os seguintes textos e enumere as características de um bom cristão. Tá? Não vamos ler os textos, mas no caderno tem. E nós vamos só abordar alguma coisa para que vocês tenham uma ideia do que fazer. Ali em Gálatas 5, de 22 a 23, fala dos frutos do Espírito, que é o que nós já tratamos anteriormente com essa imagenzinha aqui, né? Lembram da imagem? Essa é a imagem. Tem no Google, facinho de achar quando vocês pesquisam por frutos do Espírito. Não só essa, como várias outras. Ali fala do amor, da alegria, né? Da paz e assim por diante. Em João 14, 15, que na verdade esses versículos são praticamente os mesmos daquela, quase os mesmos. Ali em João 14, 15, fala lá, tem o versículo todo, e você vai colocar o que ali? Tudo que você lê naquele versículo te dá a entender que você precisa ser o quê?
guardador da lei. Porque aqui está te perguntando o quê? Enumere as características. Então você não precisa colocar com as suas próprias palavras, mas você tem que tirar uma característica daquele texto e colocar aqui do lado. Por que é importante que você, como instrutor, faça essa atividade no seu caderno? Para que na hora que você for passar para as crianças, você não fique perdido. Aí ali na página 17 tem Mateus 22, do 37 ao 39, que quando você lê todos esses versículos, você consegue extrair dali que um bom cristão ele precisa de... Qual que é a característica de um cristão? Ele tem que amar a Deus e amar ao próximo, que é o que você consegue tirar dali. Ainda na página 17 está escrito assim: faça um relatório de como você usou essas características acima na sua vida diária por uma semana. Você conseguiu pôr tudo em prática? O que fazer para melhorar? Veja, nós sabemos que é muito difícil. Não é impossível, porque se fosse impossível, assim, Cristo não nos pedia, né? Mas é muito difícil conseguir passar uma semana praticando essas características, né, de um verdadeiro cristão. Então, digamos que eles não conseguiram. Então, você vai estimular a sua criança a ter a responsabilidade de tentar, de buscar, de ir atrás, de melhorar, para eles entenderem também que o melhorar não é só aqui. O melhorar é para a vida toda. Então, quando eles fazem o melhor hoje, eles vão colher bons frutos amanhã. E além do amanhã, tem a vida eterna que nos espera lá na frente. Então você tem que instruí-los e entender que tudo de bom, todas essas características de um verdadeiro cristão, quando nós as praticamos, faz toda a diferença na vida deles. E não é para agora, é daqui lá para frente. Item 4 de descoberta espiritual. No item 4, está escrito assim, na página 18. Participar de um estudo especial sobre a inspiração da Bíblia com a ajuda de um pastor, trabalhando os conceitos de inspiração, revelação e iluminação. Aí aqui aparece para vocês alguns textos bíblicos dentro de um triângulo, de um retângulo. E baseado neste texto, eles pedem para que a criança organize um estudo bíblico sobre o tema da inspiração da Bíblia. E crie, então, perguntas e use esses textos para dar as respostas a essas perguntas. E aí para colocar ali a sequência. É difícil? Não é difícil. Mas para eles conseguirem fazer, existe a necessidade deles fazerem um estudo com um pastor. Eu sou esposa de um pastor, então eu consultei aqui o meu pastor particular. Porém, nem todo mundo tem um pastor por perto. Então, o ideal nesse momento, contacte o seu pastor, né? Liga para ele, conversa com ele, pede para ele, anota aí um dia, para ele pôr na agenda dele um dia, para que ele traga para vocês um estudo específico que fale e mostre para vocês as diferenças. Não só para vocês, para todo... Seria interessante fazer até para todo o clube, não só para a classe de pioneiros. Mas, se não der para ser para todo o clube, faça para a sua classe de pioneiro, porque eles precisam. Nem que vocês peçam para o pastor fazer isso em um vídeo, mas as crianças precisam entender a diferença que existe em inspiração, revelação e iluminação. Item 5 de descoberta espiritual. Aqui no item 5... fala o seguinte: convidar 3 ou mais pessoas para assistirem a uma classe bíblica ou a um pequeno grupo. É um item bem simples, é um item bem fácil de fazer e é incentivá-los para que eles convidem essas crianças a participarem da classe bíblica do clube ou então de um pequeno grupo infantil, ou se não houver um pequeno grupo na casa de alguém que seja mais próximo deles. Item 6 de descoberta espiritual. No item 6, nós temos aqui a leitura bíblica. Gente, nós fomos crianças de 13 anos também. E é muito difícil você ler e ler. Então, o que nós, como instrutores, podemos fazer para que as crianças cumpram essa parte de uma forma mais suave, sem ser muito pesada?
Um recurso legal que vocês poderiam trabalhar com as suas crianças, que eu acredito que vai dar muito certo, é que você separe, por exemplo, são diversos textos bíblicos aqui. Você dá um para cada criança, né? E você pede para que eles gravem áudios, assim, ó. Mateus capítulo 1. A genealogia de Jesus Cristo. Livro de Né? genealogia. Foi só um exemplo, porque a pessoa aqui não fala nada. Não sou boa de leitura e ainda comecei na genealogia. Mas é só para vocês entenderem o que é realmente que pode mudar. Porque quando você tem que ler, é diferente de você ouvir. Então, eu gravei um áudio, mando pro meu diretor, pro meu instrutor. E ali no grupo de WhatsApp, né? Mas vocês vão fazer com que isso chegue para cada criança e todos vão escutar o áudio que um amiguinho gravou. Então você não vai ficar ali lendo, você vai estar escutando. E aí você vai poder considerar aquilo como uma leitura. Por quê? Porque se ele não leu aquele, ele vai ler o seguinte. Como são diversos versos, certeza que não tem como ter uma unidade desse tamanho, nós vamos sempre repetindo. Então, semanalmente, eles vão recebendo. Terminou toda aquela galerinha, faz uma reciclagem, né? E começa novamente, com outros versículos, e vocês só vão ticando ali no caderno. E quando concluírem todos os áudios, ou então pode ser até mesmo um vídeo. Você pode gravar um vídeo, né, lendo o versículo. Se não quer ler, então você lê o versículo e você explica o que aquele versículo não, na verdade são capítulos, né? Você lê o capítulo e explica ali o contexto, sabe? Aquela essência do capítulo. Mas na pior das hipóteses, se vocês verem que não funcionou nem o áudio nem o vídeo, façam o seguinte, façam com que eles pesquisem a essência, coisa pequena, e mande o texto pequeno, reduzido, resumido, para eles já irem aprendendo o que fazer um resumo. E eles vão colocar ali no grupo aquele resumo. Todo mundo vai ler e aí tica ali, ok?